Seja muito bem-vindo a mais um vídeo resumo do nosso canal de finanças, Juliana Pena Ponto Finanças. E aqui a gente fala sobre finanças de um jeito super divertido. E hoje nós vamos falar sobre um filme que é Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Não sei se você já ouviu falar, será? Me responde aqui, você se considera uma pessoa consumista? Sim? Não? Se falou não, será que você está em negação? Bom, vamos descobrir, tá? O que que a gente vai entender com esse filme? Muita coisa legal, gente. Esse filme, ele é como se a gente estivesse entrando na vida de uma pessoa que tem muito, mas muito desejo de compra. E o que que isso tem a ver com o nosso canal? Tudo. Eu vou falar isso para você agora. Então, o filme é sobre uma jornalista, né, que é extremamente consumista e é super engraçado, né? Tudo que ela compra, ela acha que é tipo um investimento. Então, ela tem um desejo de comprar muitas roupas, sapatos, né? É uma mulher que gosta de comprar, né? Então, ela gosta de coisas de qualidade. Não são simplesmente comprar coisas baratas e tudo mais. Não, são roupas caríssimas, sapatos caríssimos, esse tipo de coisa. E ela é uma jornalista, tem o sonho de trabalhar numa revista de moda. Só que ela não consegue, ela tem esse sonho frustrado e acaba aceitando um emprego numa revista de economia. Olha só que interessante, uma ironia, né? E aí, no começo do filme, dá para tirar várias sacadas que tem tudo a ver aqui com o nosso canal e é um pouquinho do que eu falo com vocês lá. Vamos lá. No caso dela, se chama Beck, né? O que que acontece logo no início do filme? Ela está contando a história de quando ela era criança. Por quê? Porque a fala dela, existem dois tipos de pessoa. Existe a pessoa número um, né? Que geralmente não tem desconto, que compra coisas lindas e que duram muito pouco. E a pessoa número dois, aqueles que têm um desconto e compram coisas sem graça e que duram a vida toda. Essa pessoa número dois era quem na vida dela? A mãe. Então ela fica muito frustrada porque a mãe dela era voltada para comprar coisas assim, muito baratas e que durassem mais tempo. Né? Gente, é claro que tem coisa barata com qualidade? Lógico que tem, gente. É só pesquisar que a gente vai entender. Mas nesse caso aqui, tem coisas também de muita qualidade, né? E preço bom e tudo mais. Mas nesse caso aqui, o que que é importante? A mãe dela comprava as coisas sempre que estava em liquidação. Sempre. E aí, ela ficava muito frustrada. Porque na cabeça dela, né, de criança, quando ela era pequena, ela via as meninas comprando outras coisas bonitas e ela achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa, coisa de princesa. Eu quero ser como elas, né? Elas nem precisam de dinheiro, elas têm cartões mágicos. Pensa. Olha o que ficou gravado no inconsciente dela. Né? Porque as meninas começavam a usar o cartão para pagar, como se não tivesse fatura para pagar amanhã, né? Só que não é bem assim, né? Então, um outro ponto interessante aqui é que ela recebeu na infância é, algo para o consumo exagerado. Por quê? Porque ela se sentia frustrada. Na cabeça dela, enquanto criança, a mãe só comprava coisa barata e feia, né? O que que ficou no inconsciente dela? Todas as coisas bonitas eram caras, né? E ela só queria coisas bonitas. Então, esse era o modelo de dinheiro dela. Olha que interessante. Ela aprendeu, tanto na parte cultural, quanto na parte financeira, na nossa parte ancestral, o dinheiro, ele é aprendido, né? E a criança, ela enxerga os olhos, ela enxerga o mundo com a lente dela, né? Então, ela aprendeu e absorveu, quanto criança, esse conceito, esse modelo de dinheiro. Geralmente, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente repete o padrão da nossa mãe, ou seja, ela ia comprar as coisas em liquidação que durassem muito, ou a gente nega esse padrão e vai para o oposto, que é o caso dela, que ela queria coisas caras e muito bonitas, né? Que ela julgava, né? Ela julgava o estilo de vida da mãe, então ela tende a fazer o oposto, né? Então, o que que acaba acontecendo com ela? Ela acaba virando a mãe dela também, de uma certa forma. Por quê? Porque ela vivia na escassez, ela tinha pouco dinheiro, né? Então, ela podia ganhar muito dinheiro, ter um emprego super bom, mas o que que ia acontecer com ela? Como ela era extremamente consumista, ela ia ficar ali sem dinheiro, honrando a mãe nessa vida mais sofrida e tudo mais. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, porque na cabeça dela, é,
essas meninas, né, essas princesas que ela olhavam, elas nem precisavam de dinheiro, elas tinham cartões mágicos. Quem é que acredita em cartão mágico, gente? Criança, né? Então, qual a relação do dinheiro que você tem hoje? Né? Você tem uma relação de criança ou você tem uma relação adulta com esse dinheiro? Né? Eu costumo dizer que a gente tem 4 estágios e a gente precisa entender em qual estágio a gente está. O primeiro estágio é esse estágio infantil, que a gente não tem noção de onde que vem o dinheiro, né? Tipo, a gente acha que não tem fatura para pagar, que era o caso dela, né? Nesse caso, ela tinha até medo de abrir as faturas do cartão. As faturas iam chegando e ela tinha medo, né? Então, você vê que é uma pessoa que nega o fato de estar devendo, né? Não quer nem olhar para aquilo. E a criança, ela tem um gatilho, assim, para gastar esse dinheiro. Geralmente, ela só pensa no próprio prazer, né? A criança, ela não tem essa noção, igual o adulto, de continuidade, de perenidade, né? Você precisa, por exemplo, guardar um dinheiro para sua aposentadoria, você precisa guardar o dinheiro, economizar para você comprar um bem, né, que tem um valor maior, né? Então, essa noção de futuro, ela não tinha essa noção de futuro, né? Ela não sabe exatamente o valor do dinheiro. Criança não sabe exatamente o valor do dinheiro, porque se ela soubesse o valor do dinheiro, ela nem ia ter esse tanto de dívida. Você concorda? E tem outra coisa, ela tinha mais de 12 cartões de crédito. Pensa. Se você que tem aí 2 ou 3 já acha difícil, imagina ela que tinha 12. É muita raça de cartão, gente. Pensa bem. E aí, o que que acontece, né? Nós sabemos que tem uma questão de limite. Então, às vezes, você tem que ter mais de um cartão, que você quer um limite melhor e tudo mais, né? Mas 12 é algo bem exagerado, né? Então, o que que é aconselhável? Que a gente anote todas as despesas no cartão e tem um parêntese aqui que eu gostaria de falar também. Não existe, aliás, existe uma grande resistência do nosso cérebro. Não existe, na verdade, uma grande resistência do nosso cérebro para comprar com cartão, né? Por quê? Quando você tem o dinheiro ali, você meio que, vamos supor, você tem uma nota de 100. Geralmente você tem dificuldade para gastar essa nota de 100. Repara para você ver, você não quer trocar ela. Precisa trocar ela, você acaba gastando dinheiro aqui, um dinheiro ali, o dinheiro soma. O cartão não, você tem uma falsa ilusão. E é por isso que as grandes empresas se aproveitam, né? É um dinheiro digital, mas você passa o cartão, você não tem aquela resistência que você tem enquanto dinheiro. Por quê? Porque você não acha que está gastando. Olha que interessante. E isso é sim um gatilho mental que as grandes empresas, as pequenas empresas usam, né? O consumidor fica meio que à mercê, né? É como se não existisse uma dor para gastar esse dinheiro. Olha que legal. Então, é uma ferramenta que facilita o consumo? Sim. Mas a gente tem que dar uma olhadinha aí, né? Porque, vamos combinar, o cartão pode ser top, desde que a gente saiba usar, né? E essa ferramenta que eu estou falando aqui com vocês, que é utilizada, né, para esse meio de compra, ela é relatada num livro que chama Rápido e Devagar. Então, se você quiser saber sobre esse viés cognitivo, sobre vários outros vieses, é super interessante esse livro, vale a pena, tá? Eu recomendo essa leitura. E aí, gente, a Beck, né, que é essa moça do filme, como ela tem mais de 12 cartões, o que que ela faz? Ela não tem, assim, muita noção do que ela está gastando. Então, ela gasta, vou comprar uma blusa, ela gasta R$ 10 no cartão, 20 no outro, 30 no outro, isso para comprar uma blusa. Então, imagina, ela não tem controle, né? E aí, se ela não tem controle, imagine o tamanho da bagunça financeira que é a vida dela, né? Por que que ela não tem controle nenhum, né? Essa é a parte interessante do filme, porque ela acha que alguém clonou o cartão dela. Só que, como ela não tem controle dessas compras, ela não tem tudo anotado, seja no caderno ou numa planilha, ela começa a se iludir achando que alguém clonou os cartões dela, que não tem cabimento ela ficar com aquele, né, com aquele sofrimento, com aquele tanto de dívida e tudo mais. Então, é importante sim, gente, que você tenha uma planilha financeira, né? É muito importante, né? E assim, vale mais um ponto, né? Ela achava que todas as compras dela eram um investimento. Ela se justificava com essa fala, né? E ela acabou trabalhando numa revista financeira,
onde ela tem que se explicar ali, ela tem que explicar para o leitor, né, o que é um consumo consciente. E olha a ironia da vida, né? Ela justamente ela estava fugindo de um monte de cobradores, né, que batiam na porta dela, perseguiam ela, né? E aí, assim, esses cobradores chegaram aí lá nessa revista financeira, e essa parte é muito engraçada, que ela tenta se esconder, finge que é outra pessoa, né? Então, essa parte é muito interessante, né? E ela usava um codinome na revista, né? O nome dela não era Beck, era a Garota da Encharpe Verde, né? Um suspense, assim, né? Ela vivia de aparências, né? E aí, assim, quando a gente tenta viver de aparência, o que que acontece com a gente? A gente acaba se perdendo, né? Então, a gente tem que observar até que ponto a gente está vivendo a nossa realidade, até que ponto a gente está vivendo as coisas de aparência, né? Tem gente que fala assim para mim, ah, Ju, mas a sociedade julga muito, eu sou empresária, é, eu tenho que me portar de uma certa maneira, eu tenho que vestir de uma certa maneira. Gente, eu entendo, mas tudo dentro da sua condição, né? Por quê? Porque é muito melhor você ter uma maturidade de chegar, né, e falar quem realmente você é, as pessoas percebem até no tom da sua voz se você está sendo sincero ou não, do que você tentar fingir ser algo que você não é, né? Tudo isso tem um preço, né? Até que ponto você consegue sustentar uma imagem, assim como a Beck no filme, de sucesso? Uma imagem que você considera interessante. Até que ponto, né? Então você tem que viver bem de acordo com a sua realidade financeira, né? O importante é que você tenha os seus objetivos, a sua meta de vida, né? E não viva para os outros, viva para você. Eu acho que esse é o recado assim mais legal desse filme, né? Até porque entra aqui na análise, né? O que é importante para você? O que você considera uma vida rica, né? É a sua aposentadoria, uma vida rica é colocar seus filhos na escola, uma vida rica é você ter seu carro, uma vida é você ter sua casa, né? E na sua empresa? O que é uma vida rica para você? Uma vida de riqueza? É você ter suas dívidas todas pagas, dormir tranquila? Ou é você ficar preocupado com capital de giro, com reserva de emergência, né? Então, cada um tem a sua realidade. E cabe a você definir o que é importante para você, se é a segurança ou não, até que ponto que a segurança financeira é interessante na sua vida, né? E o que eu gostaria de ressaltar aqui, além de tudo isso que eu já falei, é que existem 6 sintomas de compulsão por compras. Olha que interessante, o filme, ele relata bem a realidade de uma pessoa compulsiva, né? E aí, assim, a gente tem que diferenciar, gente, o que que é uma satisfação natural de compra, o que que é uma compulsão por compra, né? Hoje a gente tem vários estudos, né, que informam que nós temos um prazer de adquirir bens, né, que preenche as nossas necessidades, os nossos sonhos, né, que nos enchem de endorfina, e esse é um estado de sentimento natural, né? É normal, desde que esteja dentro de um juízo de realidade, digamos assim, né? A compulsão por compras, né, já é um pouco diferente, né? A aquisição, ela não gera esse bem-estar de forma saudável, né? Ela é apenas um ímpeto, assim, desenfreado, de posse, sabe? Da pessoa ter aquilo ali, aquele objeto real, e geralmente, quando ela compra, depois ela se sente culpada, né? Isso a gente consegue ver lá no filme, inclusive. Essa obsessão consumista, geralmente ela é resultado de uma bola de neve de outros problemas, né? E ela começa com a destruição, primeiro, das finanças da pessoa, daquele indivíduo. E ela vai gerando outros desequilíbrios em diversos âmbitos da vida, né? O familiar, o profissional, dos relacionamentos com os amigos, relacionamentos com a pessoa que você gosta, né? E ela vem atrelada também, gente, a algumas doenças, né? Algumas doenças de dependências, ou de jogos, ou de consumismo por comida, né? Então, é muito importante a gente entender, né? Geralmente, os sintomas, né, do transtorno por comprar compulsivamente, que é o TCC, né? Essas pessoas, elas são meio que irresponsáveis no manuseio desse dinheiro, sabe? Não necessariamente elas são compulsivas, né? A compulsão envolve sintomas contínuos, né? E não tão profundos. Geralmente,
paralisam a vida da pessoa, né, que sofre dessa doença, né, e tudo mais. E ela retira essa pessoa do convívio social, né? E aí, o que que acontece? Geralmente, essa pessoa, quase que na totalidade do seu tempo, fica idealizando o consumo de comprar ou comprando efetivamente. Olha só que interessante, né? Só que a gente tem que entender que um compulsivo não se reconhece como tal. Por isso que é difícil de identificar os sintomas, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esses sintomas, tá? O primeiro, descontrole financeiro durante as compras, né? Claro que esse seria o primeiro, né? Então, hoje existem pesquisas que sinalizam que essa compulsão por compras atinge mais ou menos 3% dos brasileiros. É um sintoma comum, né? E também é uma consequência desse estilo de vida desenfreado por consumo, né? E tudo mais, né? A gente considera, né, que é um apelo exagerado ao ter as coisas, né? As pessoas ficam meio que obsessivas por comprar e por usar, né, as coisas assim meio que de forma desregrada, né? E aí o que que acontece? As pessoas geralmente pagam o mínimo do cartão de crédito. E aí você sabe, né, que quem paga o mínimo do cartão de crédito paga muito juros, gente. Ou usando algum limite na conta, ou contratando algum tipo de empréstimo, né? Muitas armadilhas nessa questão do crédito, porque as empresas, né, os bancos, as cooperativas, elas concedem crédito para as pessoas, né? E aí essas pessoas consumistas, né, elas ficam desesperadas para conseguir mais crédito e para consumir mais. E aqui, gente, eu abro um adendo, porque eu trabalho, né, na área financeira, só em banco tem mais de 20 anos. E isso aqui que eu estou falando é bem realidade, gente. É muito interessante. Assim, é difícil, porque a pessoa ela não se considera consumista, sabe? Então, abrir os olhos dela é complicado, sabe? O segundo fator aqui que eu vou falar é o hábito de comprar escondido dos familiares. Olha que legal. Então, o comprador compulsivo, ele geralmente mente, compra escondido, oculta os objetos pela casa, né? Tem receio das pessoas censurarem, né? Ele quer adotar uma postura que é socialmente aprovada, né? Esse comportamento que ele quer ter, ele quer ser aprovado. Então, quando ele não tem isso, o que que ele faz? Ele esconde as coisas, né? O terceiro item que eu vou falar aqui para vocês é o desejo insociado ligado ao consumo. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, a pessoa que compra sapatos, né? Às vezes ela compra sapato que nem serve para ela. Ela compra roupa que depois ela nem lembra que ela adquiriu. Então, ela abre o armário, ela vê aquele monte de roupa, ela nem tem roupa ali que ela nem tirou a etiqueta, né? Então, ela vai adquirindo acessórios exponencialmente e vai juntando isso para casa fora, né? Então, assim, quem tem essa compulsão por compra, né, ela faz uso desse cartão de crédito e usa ele mesmo como uma arma, assim, é algo que você precisa estar bastante atento aí, porque senão descontrola, né? O quarto item é extrema necessidade e transtorno de humor por longos períodos sem consumo, né? Então a pessoa fica irritada porque ela tá tipo em abstinência das principais, digamos assim, manifestações ligadas a essa doença, né? Então essa semelhança com a dependência do uso de substância química é justificada nesse momento aqui, né? Então ela parece que é uma pessoa que consome algo, tipo bebida ou droga, ela tem essa abstinência mesmo, tá? E as perturbações que essa pessoa passa de forma emocional são decorrentes desse desequilíbrio. E, assim, é interessante porque ela tem uma autoconfiança ilusória de que tudo vai ficar em ordem e que vai acabar bem, né? Então, assim, a perda da autoestima, ela tem consequências mais graves aqui, quando a pessoa se dá conta que ela tem esse transtorno, né? E o quinto ponto que eu vou colocar aqui com você é o desejo de comprar e sentir. A pessoa vai se sentir triste e sob pressão, né? Tem vários estudos aqui nas áreas de medicina, né, que mostram uma relação íntima entre o comprador compulsivo e o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ou o transtorno afetivo bipolar, né? Então, além disso, a soma dessas doenças psíquicas, né,
com distorções dos conceitos do ato de consumir, né? Vai usando a estratégia para lidar com essa frustração, ajuda a fazer com que esse compulsivo construa certo apego emocional e uma suposta segurança através dessa compra. Então, esse é um dos motivos que justifica essa compra compulsiva, gente. É bem interessante. O sexto ponto é a sensação de frustração e fracasso após a efetivação da compra. Isso aqui a gente vê no filme, gente, é muito legal. A Beck, ela fica bem frustrada, assim, por ter comprado, sente muita culpa, né? E isso é uma consequência dessa distorção desse papel de consumo na nossa vida, né? Assim, é como se fosse o início do intenso ciclo, né, de prazer e luto que a pessoa sente, né? Então, é muito importante, gente, que a gente tente identificar essa origem pela compulsão de compras, né? Por quê? Porque a gente precisa se conhecer melhor para não cair nesse tipo de coisa. Porque é tão ruim, né, gente, quando a gente fica devendo, quando as pessoas julgam a gente, ou quando você fica devendo um cartão de crédito, fica sendo cobrado, né? Então, a gente tem que entender muito bem qual que é essa origem e porquê desse comportamento, né? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje são todos esses fatores. Eu acredito que pode agregar aí na sua vida. E fica a dica do filme, acho que vale a pena, né? Uma das coisas que eu gosto de falar, né, para a gente aprender a lidar com essa compulsão, é que a gente tem que estimular a nossa autopercepção, né? O que é essa autopercepção? Acho que é o primeiro passo para você parar de comprar compulsivamente e você se auto-perceber, né? Qual é o gatilho que te leva a comprar o tempo todo, né? Qual é o perfil de consumo que te faz, nessas situações externas, né, atenuar o seu desejo de compra, né? Então, essa é a visão que você precisa parar e se perguntar assim, o que será que ativa o meu gatilho? Né? Outra coisa, dá uma refinada nesses valores aí, os valores que você aprendeu na infância, né? Por quê? É importante para você identificar quais são os seus valores além do dinheiro, além dos bens materiais. Qual é o valor que seus pais têm, os seus amigos têm na sua existência, a sua família, né? Quais são os momentos inesquecíveis da sua vida? Quando você se refere ao dinheiro, quais são as coisas mais simples, né, que te dá prazer de estar ao lado de quem você ama? Principalmente o latino, gente, né? O brasileiro, né? É um povo muito próximo das pessoas. A gente gosta muito, por exemplo, de mostrar amor dando presente. Então, se você dá um presente, às vezes, considerado ruim, às vezes você até se endivida para dar presente de Natal. Quantas pessoas não fazem isso para dar um bom presente, né? Então, a gente tem que buscar a cura para essas dores emocionais, tá? Então, é nesse sentido, viu? E, assim, estude, gente, sobre o mercado financeiro, sobre finanças. Esse é um canal que foi criado com esse objetivo, né? De tentar levar mais informação financeira para você, para sua empresa, seja tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, de uma forma mais leve e que traga para vocês um conceito sobre finanças que não seja tão engessado, tão chato. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo aqui, compartilha com um amigo e veja o filme. O filme é baseado em um livro, Os Delírios de Beck Bloom. Acho que vale super a pena. Muito obrigada e até o próximo.